gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o versículo 18, aí a gente emenda com o capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Primeiro a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 até o 18. Ok? Quem já abriu, diga amém. Gostaria que você acompanhasse aí. Diz assim a palavra: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, diga comigo, tribulação, produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Pois sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, desejando muito ser revestido da nossa habitação celestial. Verso 3. Se de fato formos encontrados vestidos e não nus, pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Pai querido, a palavra é tua, a unção é tua, a direção é tua, tudo pertence ao Senhor. Ó Deus, somos instrumentos e queremos ser usados pelo Senhor para ministrar o coração, trazer exortação, mas trazer, Senhor, o conforto, trazer o consolo ao coração dos teus servos e Deus, trazer de maneira clara a mensagem de que o Senhor está conosco no meio das tribulações. O Senhor é com a gente, o Senhor é com o seu povo, nunca abandonou o seu povo, principalmente nos tempos de tribulação. Ó Pai, continua falando com a gente, é isso que nós te oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, mas permaneça com a sua Bíblia aberta, para a gente ir discorrendo em cima desse texto, certo? Que acabamos de ler. Bom, queridos, como falei no começo do culto, tempo de tribulação é tempo de maior inspiração, né? Nós somos sabedores que na história bíblica, os homens de Deus, as mulheres de Deus, aqueles que, me parece que quanto mais intimidade tinham com Deus, mais tribulações enfrentavam na vida. A história da igreja, né? Também não é diferente, a gente tem visto ao longo dos séculos aí, em muitos lugares, os servos de Deus, as servas de Deus, enfrentando grandes tribulações. Com você não é diferente. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite enfrentando uma grande tribulação. Faz parte da nossa jornada cristã, as muitas tribulações. Às vezes nós olhamos para o nosso lado e vemos, né, algumas pessoas assim, tão consagradas ao Senhor, gente tão dedicada na obra de Deus, e nós
olhamos e vemos esse alguém enfrentando uma grande luta, né? E isso meio que até traz um certo alívio para o nosso coração. Você olha e diz, meu Deus, esse alguém que foi tão dedicado ao Senhor, né? Enfrentou tudo isso, quem dera eu, né? Quando eu olho para a situação de homens como a situação do apóstolo Paulo e vejo as muitas lutas, as muitas tribulações enfrentadas por esse cara, eu digo, Senhor, eu não passo nada. O que eu enfrento aqui, Senhor, é muito pequeno, é cafezinho pequeno diante do que este homem enfrentou na vida. Eu só quero que o Senhor me ensine a ter postura firme, postura fiel como esse cara teve. Eu sei que não serei poupado das tribulações, você também não. Estamos em um mundo mau, estamos em um mundo hostil à palavra de Deus, estamos em um mundo hostil às coisas do Senhor, e nesse mundo hostil, os homens e as mulheres de Deus vão sofrer perseguição, vão enfrentar a tribulação. E eu quero nessa noite conversar com todos vocês, mas principalmente com você que chegou aqui nessa noite e desde já está se identificando. Pastor, que tribulação eu estou passando. Então é com você que Deus está falando. É você que o Senhor tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de orientação, porque tal tribulação nós vamos passar, nós vamos sair dela mais fortes e nós vamos sair dela mais inspirados. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Portanto, olhando para esse texto aqui, eu quero ver com vocês, irmãos, o que Deus tinha preparado para a vida do nosso irmão Paulo. E qual deveria ser a postura de Paulo, que ele menciona aqui. Primeiro, vamos observar o que o Senhor tinha preparado para ele, o que o Senhor tem preparado para nós, em meio às muitas tribulações. Versículo 16, sua Bíblia está aberta. Versículo 16 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova de dia em dia. É sabido, irmão, que as muitas tribulações, o pau quebrando nas nossas costas aqui, né? A gente chega em determinado momento e a gente diz assim: eu estou tão desgastado, está tão desgastado, meu Deus, estou conseguindo nem levantar da cama, que tribulação, que luta. O apóstolo Paulo sabia que as muitas tribulações, elas traziam um certo desgaste para esse homem físico aqui, né? Elas traziam um certo pesar, mas ele começa dizendo: não desanime, e nessa noite o Senhor fala para você: não desanime, porque essas tribulações, elas podem trazer um certo desgaste para o nosso homem exterior, porém o nosso homem interior, e o homem interior que o apóstolo Paulo fala aqui, é essa nova criatura que você é em Cristo, esse novo homem, essa nova mulher, esse alguém que está caminhando em direção à vontade de Deus, que tem Cristo como seu alvo, que tem Cristo como seu foco. Esse homem interior, ele se renova de dia em dia, e ele vai sendo renovado. E uma primeira coisa que Deus nos ensina aqui, né, é que em meio às tribulações, o homem interior, ele será sempre renovado. Deus tem sempre um renovo para a minha vida, para a sua vida. O pau pode quebrar nas nossas costas, e vai quebrar mesmo, irmão. E vai vir a tribulação por causa da doença, vai vir a tribulação por causa do evangelho, por causa da falta de emprego, o tempo de pandemia, vai desgastar por fora, mas vai ser renovado por dentro. O ano era 2016. O ano era 2016. Estávamos na expectativa, Cláudio e eu, aí também Mel, né? Na expectativa de ter o nosso segundo bebê, né? Segundo bebê. Eu naquela expectativa de ter mais uma menina. Eu sempre falei aqui para a Cláudia, né? Eu nunca me vi pai de menino. O negócio era menina. Eu não sei, né? O Elton, 3, né? Deus te abençoe. Cláudia, talvez venha um menino aí. Mel dizia: não, tem que ser menina para a gente dividir o quarto, brincar de boneca e tal, e pá. E a expectativa era grande, né? Cláudia engravida, e a gente naquela, né? Aquela expectativa, e vai no médico e tal, todo aquele cuidado. De repente o doutor
né, diz assim, olha, você tenha um cuidado aí, porque sua gravidez é de risco, né? De cuidado, já, lá no seu trabalho, ela trabalhava na Rede Farma na época, lá no seu trabalho, você não faça muito esforço, tá bom? Fale para o seu marido, lave mais prata, diga, doutor, né? Lave mais roupa, você fica mais sossegada. E Cláudia gostou, né? E passou todo esse recado para mim. Mas a situação realmente era delicada, né? Delicada. E Cláudia, de repente, chegava em casa sangrando, e ia aquele negócio, tensão, e bota pé para cima, bota pé para baixo, bota os pés para o lado, bota os pés em cima de mim, tira os pés. Né? Que tensão, irmãos. Um tempo realmente muito difícil, muito delicado. E depois de uns... vai e volta lá no médico, vai e volta, você sangrava, corre lá no médico e volta para casa, e daqui a pouco vai no médico de novo, e que tensão, e vai de manhã, e vai no médico de tarde, vai de madrugada. Chegou um dia que o médico disse, minha filha, aí o bebê, fiz de tudo, você tomou remédio, tentou aí se cuidar, botou os pés para cima, para baixo, mas não teve jeito não, só vai a curetagem aí, vamos ter que tirar esse bebê, né? Aí foi doído demais, doído, coração. Eu disse, meu Deus, que tribulação, que luta, gente. Mas Cláudio disse, vai ter que tirar, vamos tirar, né, doutor? E foi e tal, fez a curetagem, né? Saiu lá do médico, já fui perguntando, doutor, é para encarar? Vou encarar, estamos aqui, já encarei, né? Levantei, posso ir para casa, me diga quando é que eu posso trabalhar com o meu negão de novo. Vamos tentar outro depois. Depois de toda aquela luta, né? A gente levantou, a gente creu em um Deus que estava renovando as nossas forças e a gente disse, não vamos desanimar, vamos embora, vamos continuar servindo o Senhor, né? Vamos continuar fazendo a obra dele, Deus está cuidando da gente, da nossa família, vamos trabalhar. 3 meses depois, trabalhamos e veio Cecília, que vale por 10. Cecília vale por 10, menina, né? É tenso, mas graças a Deus. E esses dias eu estava lembrando desse tempo de tribulação. Quem não lembra do seu tempo de tribulação aqui? Quem não lembra, irmão? Desgastou por fora, você chorou, se preocupou, correu para a meta, veio para lá, veio para cá, né? Desgastou, porque desgasta mesmo, as tribulações, elas nos desgastam aqui fora, mas em meio a elas, Deus renova a gente aqui dentro. Estamos mais renovados, mais animados e tocando o barco para frente. E essa é a palavra de Deus para o apóstolo Paulo. Em meio às tribulações eu serei sempre o seu renovador. Aí tem uma outra coisa que você precisa atentar. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 17. O versículo 17 diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Segunda coisa, presta atenção, em meio às tribulações, saiba que o Senhor tem preparado um eterno peso de glória. Um eterno peso de glória. Por isso que, olhando para esse eterno peso de glória que Deus tinha preparado para ele, o apóstolo Paulo chama a tribulação de leve e de momentânea. Ele chama a tribulação de leve e de momentânea porque os olhos dele estão no eterno peso de glória. Nós enfrentamos algumas tribulações e é fato. A gente pensa assim, meu Deus, vai me matar. Essa tribulação vai me matar, vai arrebentar comigo. Tá louco, esse troço não passa não. Que deserto da gota. Mas a grande verdade é, se nós estivermos firmes em nosso coração, a convicção que o nosso Deus, Ele tem um eterno peso de glória, nós vamos olhar para as tribulações como sendo leves e momentâneas, por mais que elas pareçam pesadas demais e demoradas demais, parece que é uma eternidade aquilo ali, só parece, ela é leve e momentânea, o que é eterno é o peso de glória que Deus tem preparado para você. Posse. Olha para isso, Paulo. Olhe para isso, meu irmão. Um Deus que te renova. Um Deus que tem um eterno peso de glória para você. Aí vamos continuar. Versículo 1 do capítulo 5. Ele diz assim, pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E se o tabernáculo terrestre se desfizer,
O tabernáculo terrestre aqui, Paulo usa essa expressão para falar do nosso corpo, que em meio às doenças, em meio aos desgastes que enfrentamos aqui nessa vida, um dia esse corpo, ele irá se desfazer, isso é fato, ninguém vai fugir dessa realidade. Paulo estava consciente disso, e ele foi levado para o martírio, e ele morreu, mas ele sabia de uma coisa, que o Senhor, ele tinha um novo tabernáculo, um novo corpo preparado para ele, um corpo glorificado, um corpo que possibilitaria ele estar um dia face a face com o Senhor e exaltar o Senhor para sempre. Esse tabernáculo vai se desfazer, as lutas aqui, os desgastes que nós enfrentamos aqui, leva esse corpo a ser abatido. Mas não há o que temer, não há o que desesperar, não há o que perturbar o seu coração. Uma mensagem precisa estar firme na sua alma, a mensagem de que o Senhor, ele tem um novo corpo para a gente. A nossa perspectiva, presta atenção, ela não é meramente terrena. A nossa ênfase não é meramente nessa realidade aqui. A nossa perspectiva e a nossa ênfase é na eternidade. Deus tem algo glorioso para a gente. Tudo isso aqui vai passar. Terceiro. Quarto. Versículo 5. Versículo 5, do capítulo 5, diz assim: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou isto, dando-nos o penhor do Espírito. E ele diz que enquanto nós estamos aqui nesse corpo, enquanto estamos vivendo essa realidade aqui, ainda vivendo certos desgastes, mas sendo renovado pelo Senhor, nós temos um penhor, nós temos o Espírito Santo. Aquela coisa, né? Você vai entregar algo a alguém, né? Você tem algo preparado para esse alguém. Para dar a garantia que um dia você vai entregar aquilo, você empenha, né? Nós empenhamos alguma coisa. Empenhamos. O Senhor está dizendo, eu tenho uma eternidade preparada para vocês, eu tenho uma glória. Mas enquanto não chega esse novo corpo, não chega essa nova habitação, esse novo tabernáculo, eu quero dizer para vocês que está empenhado o meu Espírito. O meu Espírito está em vocês, o meu Espírito habita em vocês. E o Espírito Santo é esse capacitador. O Espírito Santo é o Paráclitos de Deus, né? Que nos fortalece para continuar enfrentando essas tribulações. Você não está só. Nós temos um penhor, nós temos um Espírito Santo que vai trabalhando, que vai renovando, e você chega, e você vem cultuar o Senhor, e num culto como esse, Deus renova você, e você lê a Bíblia, Deus vai renovando você, o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração, e você tem um tempo de oração, e o Espírito Santo vai ministrando ao seu coração, e você tem um tempo de comunhão com a igreja, o Espírito Santo vai trabalhando, e Ele vai renovando a nossa vida, porque Ele está empenhado para trabalhar em nós, Ele está empenhado em nos sustentar. Ele foi dado por Deus com essa designação. Em meio a essa tribulação que você está enfrentando, você não está só. Nunca estará. Portanto, preste bem atenção nesses 4 pontos colocados pelo Senhor ao apóstolo Paulo. Em meio às tribulações. Primeiro, sabe que o homem interior é renovado. Segundo, o Senhor tem um eterno peso de glória para você. Terceiro, Ele tem um novo corpo para a sua vida. E quarto, Ele tem o Espírito Santo para lhe capacitar enquanto você está aqui. Agora preste muita atenção, qual deveria ser a postura do apóstolo Paulo diante dessa mensagem recebida, diante dessa realidade trazida por Deus ao seu coração. Qual tinha que ser a postura de Paulo? Qual deve ser a sua postura? O texto nos apresenta qual deve ser a nossa postura. Preste atenção, versículo 18 do capítulo 4. Voltemos para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Portanto, preste muita atenção. Primeiro, qual tem que ser a sua postura? Olhando para as coisas que não se veem, não para as coisas que se veem aqui, não focando as tribulações, não focando as lutas, não focando as muitas aflições enfrentadas nessa realidade terrena. Diz o apóstolo Paulo, olhando para as coisas que não se veem.
Nós temos algo na eternidade preparado pelo Senhor, nós não vemos ainda, mas nós cremos que nós vamos chegar lá e nós vamos viver esse eterno peso de glória. Eu estou olhando para lá, o meu foco é lá, os meus olhos não são tirados de lá, e isso vai me dar a devida força, a devida graça, a devida capacitação para enfrentar o tempo de cá, gente. O grande problema de nós, presta atenção, é que nós enfrentamos as tribulações daqui, e nós mantemos os nossos olhos nessas tribulações, focamos demais o vendaval que estamos passando, perturbamos demais o nosso coração, desanimamos demais, porque os olhos estão aqui. Primeira lição para você, preste atenção, diante da declaração de Deus, a firmeza que o Senhor traz para a vida de Paulo, que eu tenho é algo eterno para você, coloque seus olhos lá, Paulo, mantenha os seus olhos na eternidade, e não aqui, e pare de lamúrias, e pare de choro, pare de lamento, olhos na eternidade, nas coisas que não se veem, não veem com os olhos físicos, mas nós contemplamos com os olhos da fé. Eu vou viver algo glorioso na eternidade com o Senhor. A tribulação aqui, ela é leve e momentânea. Primeiro. Segundo, qual tem que ser a sua postura? Agora vamos para o capítulo 5, novamente, versículo 8. Sim, temos tal confiança, e preferimos deixar o corpo e a habitação, sim, temos tal confiança, e preferimos deixar o corpo e a habitação, e habitar com o Senhor. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós temos confiança. O nosso coração está tomado de confiança de que nós vamos habitar com o Senhor. Presta atenção. Não é só crer nessa eternidade. Não é só ter os seus olhos da fé fixados lá. É necessário evidenciar grande confiança. Grande confiança. Eu confio. Eu confio que o Senhor está cuidando da minha vida. Eu confio que a minha vida está em suas mãos. Eu confio que Ele vai me sustentar. Ele que disse, vocês estão nas minhas mãos e ninguém arrebatará. Eu confio. Não são as tribulações que irão desanimar você. Não são as tribulações que irão fazer você recuar. Não devem fazer você recuar. Mantenha a confiança firme. Mantenha a confiança no eterno, mantenha a confiança em seus cuidados, mantenha a confiança no provedor, mantenha a confiança. O que falta na vida de muitos de nós é essa devida confiança, gente. A gente recebe uma palavra, chega, ora, chora, mas daqui a pouco tira os pés daqui, chega lá fora, acabou a confiança. Vem a primeira palavra negativa, acabou a confiança. O desânimo toma conta novamente do coração. Presta atenção, Paulo diz, eu tenho confiança. Eu tenho confiança. Confio nele. Um dia eu vou deixar essa habitação aqui. Eu vou deixar esse tabernáculo. E eu vou estar com ele. E ele vai me sustentar. E ninguém vai me arrebatar das mãos do Senhor. 9. Versículo 9 do capítulo 5. Versículo 9. Paulo diz assim. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a ele. Quer presentes, quer ausentes. Terceira postura que o apóstolo Paulo deveria ter, uma vida agradável ao Senhor. É por isso que nós nos esforçamos para agradá-lo. É por isso que nós nos esforçamos para caminhar com Ele, para viver com Ele, para continuar com Ele. As tribulações podem bater a nossa porta, mas nós queremos viver uma vida agradável ao Senhor. Não vou deixar a murmuração tomar conta do meu coração. Eu quero agradar o Senhor. Eu tenho a responsabilidade de desenvolver uma vida agradável a Deus. É o que nós nazarenos, bons nazarenos, crendo na doutrina arminiana, nós cremos que o ser humano ele é dotado de responsabilidade. Deus nos salvou, amém. Abrir os nossos olhos espirituais, obra dele. Preparar a gente para a eternidade, obra dele. A salvação 100% dele. Mas o apóstolo Paulo também reconhecia que nós temos uma responsabilidade diante desse Deus. Por isso, precisamos desenvolver uma vida aqui terrena, uma vida agradável aos olhos de Deus.
Eu olho para a eternidade, quero estar com o Senhor, mas enquanto eu estou aqui, o meu coração será mantido em santidade, a minha vida será mantida em consagração ao Senhor, a minha vida será para honrar o Senhor. Eu vou a cada dia me afastar do pecado, porque eu quero ser agradável a Deus. Eu preciso ser agradável a Deus. Eu preciso ouvir do Senhor tal palavra que um dia Ele disse para o Senhor Jesus Cristo: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer nele. Que Deus um dia possa declarar isso a seu respeito. Eu tenho prazer em você. Você que procura desenvolver uma vida agradável a Ele. Há um distanciamento do pecado por causa de quem? Por causa de Deus. Foge do pecado que nem José por causa de quê? Por causa de Deus. Dizer que tenho os meus olhos na eternidade, dizer que mantenho uma confiança no Senhor, dizer que um dia vou desfrutar de um novo corpo e não ter a devida responsabilidade em viver uma vida agradável ao Senhor. Isso certamente vai levar você a sucumbir em meio às tribulações. Quem leva Deus a sério, quem anda realmente no temor do Senhor, quem procura viver essa vida agradável a Ele, o pau pode quebrar nas nossas costas. As tribulações vão bater. Mas você vai se manter de pé, firme. Firme. Pode bater, mas eu sei em quem eu creio. Eu sei para quem eu estou vivendo. Sei com quem eu estou andando. Pecar contra Ele eu não vou. Tenho temor em meu coração a Deus. E tenho compreendido, presta atenção, tenho compreendido não só com o apóstolo Paulo, mas tenho compreendido com o salmista. Salmo 119, versículo 71, presta muita atenção. Abra lá, Salmo 119, versículo 71. Olha que compreensão do salmista, em meio às aflições, em meio às tribulações da vida. Versículo 71. O salmista diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, presta muita atenção. Só alguém que tem uma relação de intimidade com Deus, só alguém que conhece o Senhor mais de perto, tem sensibilidade à voz de Deus, é que tem uma declaração desse tipo. Alguém que, ao invés de reclamar das aflições que tem enfrentado na vida, ao invés de reclamar do tempo de tribulação, alguém diz assim: foi bom. Foi bom para que eu aprendesse os decretos do Senhor. Foi bom, porque no tempo de tribulação foi onde eu tive mais inspiração. O tempo mais difícil da minha vida foi o tempo onde eu mais aprendi com Deus. O tempo mais complicado foi o tempo onde mais eu ouvi a voz de Deus. Esses dias eu estava com um casal pastoral, e esse casal enfrentando grande luta. Esse casal disse assim: pastor André, mas por quê, pastor? A gente faz a obra assim, de maneira tão dedicada, a gente se entrega, a gente ama as pessoas, a gente dá a nossa vida. Pastor André, por quê? Por que tanta tribulação? Por que tanta aflição? Por que Deus não nos poupa? Eu disse para aquela esposa de pastor, eu disse: eu vou falar por mim. Primeiro, Deus não nos poupa por conta da palavra, né? Outros homens passaram, nós vamos passar também. Segundo, Deus não nos poupa, porque é onde a gente mais aprende. O tempo que eu mais aprendi na vida ministerial, o tempo que eu mais aprendi na minha vida de crente, foi o tempo de tribulação, o tempo de aflição. Você já teve tempo assim de dizer: Senhor, afasta esse fulano de mim, afasta essa peste de perto de mim, manda para o inferno, faz alguma coisa. Quem já orou assim, levanta só um dedinho assim, bem devagarzinho. Levanta muito alto não para não se entregar. Já orou? Já? Mata ele, mata logo, vai, mata. A gente passa algumas tribulações.
no âmbito familiar, está carregado, perseguição terrível do esposo ou da esposa, os filhos, o que é isso? Perseguição, né? No meio da igreja, perseguição no ambiente de trabalho, um tempo de aflição, fulano que não deixa você quieto, mas usado pelo capeta, e que aflição. Aí, de repente, em meio àquilo ali, Deus permite. Você até questiona, por que Deus? Por quê? Por que você não levou? Deus disse, não, ele vai ficar aí, ela vai ficar aí perto de você, para que eu trabalhe na sua vida usando ele, para que eu torne você um crente melhor, para que eu faça de você um alguém mais compassivo, para que eu faça de você um alguém mais paciente. Preste atenção, foi assim ou não foi na sua vida? As pessoas mais difíceis que estiveram ao seu lado foram as pessoas que mais contribuíram para o seu crescimento. As pessoas mais complicadas foram as pessoas que Deus mais usou para forjar o seu caráter, para fortalecer a sua musculatura espiritual e na condição de liderança, tornar você ainda mais seguro. Passei um tempo de tribulação em um trabalho, na base, né? A base construtora. Pensa que tribulação. Primeiro, irmão, sair para cortar a água do povo, era uma loucura. Aí o povo dava carreira em mim, queria me matar. E eu disse, Deus, por quê? Deus disse, porque eu estou tornando você mais forte. Eu estou tornando você mais seguro, você é muito mole. Então você vai encarar algumas pessoas aí, alguns juízes, advogados que vão ameaçar e tal, vão dizer que vão bater em você e você vai ficar firme. Você vai entrar no Pedregal, tem um cara fumando um cigarro de maconha e você, entendeu? Só não fume com ele, mas você vai ficar meio doido também. E eu estou tornando você mais forte. Preste atenção, psiu. Alguns empregos que Deus coloca a gente não entende, né? Por que eu estou aqui? Deus está usando para fazer você mais forte. Algumas pessoas do seu lado, difíceis, Deus está usando para fazer você mais forte. As muitas tribulações, para que você seja mais forte. O apóstolo Paulo estava consciente disso. O apóstolo Paulo sabia o que fazer. E o apóstolo Paulo termina a sua vida firme no Senhor. As tribulações não derrubaram aquele homem. Um dia, aquele homem, o tabernáculo terreno foi derrubado, porque Deus permitiu, para fazer levantar na glória um novo tabernáculo, um novo homem na eternidade, para viver o eterno peso de glória, para onde o apóstolo Paulo muito olhava em meio às tribulações. Portanto, preste muita atenção. Vamos continuar reclamando das tribulações? Vamos continuar reclamando das aflições? Ou vamos nessa noite acatar a orientação de Deus? Olhar para a eternidade, ter o nosso coração renovado pelo Espírito Santo, manter a nossa confiança e continuar vivendo fielmente ao Senhor. Eu vou olhar para a eternidade, vou manter a confiança no Senhor, vou ser renovado pelo Espírito Santo e vou continuar caminhando em meio às tribulações. Escute, quero ser bem direto e objetivo, porque eu sei que muita gente chegou aqui vivendo um tempo de tribulação. Você não estava entendendo bem, mas essa noite o Senhor está dizendo, eu estou usando tudo isso para tornar você mais forte. E você não vai caminhar com esse peso na sua alma, no seu interior. Eu estou aqui renovando o seu homem interior. O homem exterior se desgasta, mas o homem interior se renova de dia em dia.